Como é que está o seu testemunho? O seu testemunho está preservado ou sabotado? Como é que você tem se comportado com os desafios que aparecem na nossa vida? Como é que está sendo a sua ação e o seu comportamento em meio aos desafios? Será que você pode dizer essa noite, o meu testemunho está preservado? Ou de repente você já visualizou na sua vida que você precisa alinhar o seu testemunho? E Deus hoje quer nos confrontar, quer nos alinhar a respeito disso, amém? Tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Tem filhos de Deus aqui essa noite? Tem crente em Cristo Jesus aqui essa noite? Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia em Esdras. Esdras, capítulo 8. Esdras fica depois de Crônica, Reis, Crônicas, amém ou misericórdia? Amém. Vamos ler capítulo 8 a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que os desprezam. Verso 23. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele moveu-se por nós. Glória a Deus! Os versículos que nós lemos aqui é um relato do próprio autor do livro, Esdras, sobre a sua postura, sobre o seu comportamento frente a um desafio. Quem é Esdras? Esdras na Bíblia é um sacerdote e um escriba que conhecia muito sobre a lei de Deus. Ele era habilidoso. Ele não só conhecia, mas como ele praticava a lei de Deus. Filho de Seraías, ele vem na linhagem de Arão. E o Esdras aqui, ele tinha uma missão. Nesse capítulo que nós lemos apenas nesses 2 versículos, nós vemos aqui uma missão do Esdras. Qual era a missão do Esdras? Esdras era um judeu e vivia no reinado lá do rei Artaxerxes, na Pérsia. Por quê? Porque ele era um exilado. Né? Na Bíblia nós falamos muito do templo, onde que Salomão construiu. Mas aqui no tempo de Esdras, o Esdras tinha uma missão importante. Preste atenção, igreja. O primeiro templo, ele foi construído por Salomão. Só que no reinado de Nabucodonosor, na Babilônia, ele destruiu esse templo. Não sei se você já ouviu falar, né, sobre o lindo templo que Salomão construiu, mas esse templo foi derrubado. E Esdras tem aqui uma missão. Qual é a missão de Esdras? Retornar a Jerusalém para ajudar, não na construção, na reconstrução do espaço físico e estrutural. Esdras aqui tinha uma missão muito importante: restaurar o ensino e a adoração lá no templo do Senhor. Amém? Então era uma missão muito importante. Mas Esdras aqui tinha um desafio. Qual era o desafio? O rei Artaxerxes não somente enviou Esdras, como comissionou para ir lá. Irmãos, Deus usa até um ímpio
ímpio para cumprir propósito. Você crê nisso? Deus usa um ímpio. Quem era o rei Artaxerxes? Artaxerxes era um simpatizante, digamos assim, do nosso Deus, do Deus de Israel. A Bíblia fala que ele era um politeísta. O que é isso? Ele adorava vários reis. E aí, qual era a missão de Esdras? Ele tinha que ir lá restaurar a adoração e o ensino. Mas qual era o desafio disso? Era uma viagem perigosa. Por quê? Porque o rei, mesmo não servindo ao nosso Deus, Deus move o coração dele para quê? Para que pudesse dar donativos, ouro, prata, especiarias para poder restaurar lá o templo do Senhor. E que desafio que ele tinha nessa viagem? Era uma viagem perigosa. A Bíblia, a narrativa vai nos dizer que essa viagem durou 4 meses. Era em torno de 1.600 quilômetros. E o que Esdras fez? Reuniu uma comitiva com mais ou menos 1.500 homens, entre mulher, crianças, líderes, e era uma viagem a pé. Os camelos e os jumentos, que esse era o veículo da época, era utilizado somente para levar os donativos. Mas que desafio que Esdras tinha! Além de ter um grupo com ele, sobre sua responsabilidade, havia perigo no meio do caminho. Naquela época também tinha salteadores, tinha ladrões, e ele estava com muito recurso ali, digamos, financeiro, de valor, né? Então, o que o Esdras fez? Ele se posicionou naquilo que ele creu. E aí a gente olha aqui para o texto. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta aí. Verso 22, a parte A. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo no caminho. Presta atenção, igreja. Não tem problema algum quando a gente está meio a um desafio, alguma coisa que nós temos que resolver, pedir ajuda. Mas a questão aqui, que essa vergonha em que Esdras estava, tem a ver com constrangimento, tem a ver com o medo de dar mau testemunho. Sabe por quê? Porque Esdras precisava agir alinhado com aquilo que ele cria. Quem enviou Esdras para essa missão? Um rei que não era cristão. Pessoas nos observam o tempo todo. E Esdras ficou envergonhado de quê? Em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para ajudar ele contra os inimigos que ele poderia encontrar no caminho. E aqui na primeira parte desse versículo, nós já tiramos ensinamento para nós. Alinhe a sua fala com aquilo que você crê. Não sabote o seu testemunho. Tem crente aqui ouvindo? Você recebe essa palavra? Não sabote o seu testemunho com aquilo que você crê. Nós podemos observar aqui em Esdras uma fé prática. Uma fé prática. Precisamos manter uma postura coerente. Irmãos, nós não estamos passando despercebido, não. Em Hebreus fala que há uma nuvem de testemunha nos observando. E vamos trazer agora para 2026. Rede social é uma janela aberta para isso. Pessoas observam a situação que você está enfrentando, os mais íntimos sabem do desafio que você está enfrentando, e eles estão lá, na expectativa de como será seu testemunho. Você está preservando ou você está sabotando? Sabe, irmãos, todos nós temos desafio e não tem problema em pedir ajuda. Mas em quem você está confiando?
o seu desafio. Está com a conta atrasada, luz, aluguel, problema financeiro, você está indo em agiota? Desafios temos, mas aonde nós estamos recorrendo para pedir ajuda? Sabe, irmãos, nós precisamos alinhar a nossa fala com aquilo que nós cremos e para fazermos de acordo com aquilo que nós falamos. Tiago vai falar isso para a gente. Tiago, no capítulo 1, verso 22, fala que sejamos praticantes da palavra e não apenas enganando-se a si mesmo. Quando o Tiago fala enganando-se a si mesmo, ele está falando para mim, para você assim, ó, Patrícia, não se sabote. Enganando-se a si mesmo, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe quando a gente está no holofote e sabe quando a gente está no secreto. Amém? Então, irmãos, nós precisamos alinhar a nossa fala com a nossa prática. Mas o versículo não para aí, continua. Ele teve vergonha em requerer do rei cavalos, homens e cavaleiros. E a gente parte para o mesmo versículo a partir do B, que fala assim: porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem. O que quer dizer isso, irmãos? Ele não podia dar mau testemunho. Ué, você não é crente? Ué, você não serve a um Deus vivo? Ué, você não fala que seu Deus é poderoso? Ué, você não fala que o seu Deus cura? E agora como é que ele ia alinhar? Como é que ele ia praticar? Quando esse rei enviou Esdras, um rei que não era judeu, um rei que não processava a mesma fé de Esdras, observava em Esdras um talento, uma habilidade, mas ele queria ver em Esdras o quê? A verdadeira posição como verdadeiro cristão. Aleluia! A igreja está recebendo? Vou te dar um segundo para dar um glória a Deus. Aleluia! E a gente pode ver no verso 22, parte B, o quê? Confiança plena na proteção divina. Na primeira dificuldade que surge na sua vida, aonde você tem colocado a sua confiança? Sabe, irmãos, confiar em Deus muitas vezes, eu vou ser bem ousado em falar, 99,9% nós não temos mapa. Vai, faça, confia. É uma fé prática. Confiança em Deus, não necessariamente Ele precisa nos dar, e na maioria das vezes não nos dá, um roteiro com curva parada. Não, confiar em Deus é não ter mapa. E cuidado, o mundo nos oferece opções rápidas e fáceis. Era muito cômodo para Esdras falar: Artaxerxes, me vê soldados, cavaleiros, homens. Era um rei. O rei era favorável, não somente favorável, comissionou e enviou. Era rápido. É muito rápido os prazeres que o mundo quer nos oferecer. Mas cuidado, pode estar sabotando o seu testemunho. Preservar o testemunho é saber que Deus, apesar de não nos dar um mapa, Ele vê em nós uma convicção plena, uma segurança específica de confiar nele, mesmo que a gente não esteja entendendo. Amém? Você crê nisso? Aleluia! E aí nós vemos aqui o seguinte: o que tem mais peso para nós? Recurso material? Ele poderia pedir carroças. Naquela época era jumento, carroças, camelos. Recursos humanos? Soldados, homens de guerra. Ou espiritual? Sabe, irmãos,
O salmista já nos falou sobre isso. Salmos 20, capítulo 7, fala assim, ó. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tem alguém aqui que confia no nome do nosso Deus? Amém? Então você vai mentalizar essa dificuldade, esse desafio e fala assim, ó. Eu não confio em carro. Você pode repetir após mim? Eu não confio em carro. Eu não confio em cavalos. Mas eu confio no nome do meu Deus. Mas eu confio no nome do meu Deus. Aleluia! Aleluia! E sabe por que ele foi vitorioso? Sabe por que deu certo ele confiar em Deus? E aí a gente vê isso daqui, ó, no segundo capítulo, no terceiro ensinamento. Olha aí, ó, verso 21. Aliás, vamos para o 23. Esdras, capítulo 8 mesmo, tá? Nós estamos nos aprofundando no versículo. Verso 23. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto. Ponto e vírgula. E ele moveu-se por nós. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isso. Por isso, ele moveu-se por nós. Ele não foi atrás da tropa de Artaxerxes. Ele foi buscar o Senhor se consagrando. Jejum e oração. Ele não viu carro de fogo. Ele não viu anjo. E muitas vezes, quando nós estamos passando o desafio, que a gente está orando e jejuando, pode ser que esteja assim, ó, uma tela na nossa frente totalmente invisível, que você olha com o olho natural e aparentemente você não está vendo nada. Mas Deus está agindo, irmãos. Sabe, nós precisamos manter o nosso testemunho, não podemos sabotar. Ou a gente crê ou não crê, a palavra de Deus fala isso. Sim, sim, não, não. E Deus se move, porque Jeremias já nos falou sobre isso. Jeremias capítulo 29, verso 12. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvi. Deus é surdo? Deus nos ouve. A oração nos move a Deus e Ele responde a se mover. O jejum é sobre nós. O jejum é para que a nossa carne seja mortificada, para que o nosso espírito possa ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Não quer sabotar o seu testemunho? Se consagre. Quer ser bem-sucedido em suas ações? Se consagre. A oração e o jejum nos move. E Deus responde. Amém? Quem crê nessa palavra? Deus responde. É clamar, é pedir. E aí, volta ali, ó, no verso 21. Nós lemos o 23, agora no mesmo capítulo, no 21. Então, eu proclamei ali um jejum, junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. A minha versão é King James, está um pouco, de repente, diferente da sua NA ou NVI, mas o contexto do versículo é o mesmo. Ele, antes de tudo, ele foi buscar ajuda em Deus. Teve a missão, teve o desafio, mas ele recorreu ao recurso espiritual. Sabe, irmãos, o nosso testemunho, ele glorifica a Deus ou não. O nosso testemunho é uma ferramenta de conversão. Tem pessoas que não vão vir à igreja.
Tem pessoas que, de repente, você vai falar, não quer nem te ouvir. Pensa no seu colégio, pensa no trabalho, pensa na rua, pensa nas suas redes, pensa nos seus relacionamentos interpessoal e especialmente na sua família. Mas elas vão te observar como você se comporta. Porque quando o testemunho é sabotado, eles são os primeiros a falar assim: ué, mas você não é crente? Só comigo aconteceu? Já aconteceu com você? Ué, mas crente pode fazer isso? Crente pode falar sobre isso? Estão nos observando o tempo todo. Preste atenção, igreja. Nós não somos perfeitos. Patrícia está falando isso porque ela é 100% no testemunho pessoal dela. Eu e você, nós dependemos diariamente da graça e da misericórdia do nosso Deus. Amém? Não se trata de perfeição, se trata de alinhamento em ficar posicionado naquilo que nós cremos. É isso que o mundo espera ver em nós, irmãos. Eu não posso falar uma coisa e agir outra. Presta atenção no texto. Esdra teve o desafio. Esdra teve uma missão. Esdra não sabia como proteger aquele grupo. E o que ele fez primeiro? Ele foi buscar ao Senhor. Ele foi se consagrar ao Senhor. Ai, não estou aguentando. Eu acho que eu vou vacilar lá no meu serviço. Vai para o joelho. Ore, peça a Deus para fortificar o teu espírito. O que nós não podemos, como cristãos, é sabotar o nosso testemunho. Ataxete era um descrente. Ataxete não servia ao Deus de Israel. E sabe que como a gente sabota o nosso testemunho, irmãos? Quando a gente não alinha a nossa fala com aquilo que a palavra de Deus diz. Quer ver? Está ruim, não sei o que fazer. Isso são palavras de testemunho sabotado. Olha um testemunho preservado. Salmo 121, verso 1 e 2. Está ruim, não sei o que fazer. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Aleluia! Você sabota o seu testemunho quando fala assim: isso não tem mais jeito. Marcos fala: tudo é possível àquele que crê. Como a gente sabota o nosso testemunho, irmãos? Com preocupação, com desconforto. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem palavra de Deus para toda e qualquer situação. 1 Pedro 5,7. Precisamos preservar o nosso testemunho. Esdra se posicionou sobre uma promessa. Qual foi a promessa de Deus aqui? Que a boa mão do Senhor estaria com ele. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Quem recebe isso, levanta a mão. Você tem uma promessa. Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Aleluia, nós não estamos sozinhos, irmãos. Quando as coisas apertarem, não sabote, não vai pela opção mais fácil de sabotar teu testemunho, mas preserve naquilo que Deus disse. É assim que nós devemos nos comportar, irmãos. E sabe o que acontece? Quando a gente sabota o nosso testemunho, nós temos um inimigo comum. Satanás. Sabe o que acontece com um cristão que tem o testemunho sabotado? Perde autoridade espiritual. A Bíblia vai relatar lá em Atos, capítulo 19, os filhos do sacerdote chamado Seva. Eles queriam imitar Paulo. E aí apareceu lá
pessoas endemoniadas, e eles achavam que só falar, sai em nome de Jesus, assim como Paulo. O que aconteceu, irmãos? Eles foram envergonhados pelos demônios, e os demônios não saíram, porque não é só falar, é viver aquilo que fala. Não tinha autoridade espiritual. Sabe, não refletiam a conduta e o ensinamento deles. Sabe, nós, quando preservamos o nosso testemunho, somos imitadores de Cristo. Apóstolo Paulo já falava sobre isso. Eu estou no Velho Testamento aqui, que é Esdras, mas no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Torne-se, para algumas versões, o que é se tornar? O que é se tornar? Significa o quê? Se transformar, fazer. Então é algo que é feito constantemente. Eu hoje, domingo, não posso agir assim aqui. E na segunda-feira, do modo completamente diferente, irmãos. Imitadores. Eu faço isso, por sequência. Sabe o que acontece? É um estilo de vida. E o estilo de vida, ele vai sendo criado em nós através de hábitos constantes. Tem um dito popular aí do mundo, mas que cai como uma luva aqui, uma ilustração. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Alguém já ouviu? A pessoa fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não pode estar na boca do cristão, não, irmãos. Faça o que eu digo e faça o que eu faço, amém? Amém, irmãos? Sabe, a gente não pode se apropriar de falácia que está contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E nós acabamos de ler, de falar aqui, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Sabe, e as nossas ações e nosso comportamento, quem tem que expressar isso? E muitas vezes nós seremos testados nisso. Muitas vezes, aliás, o teste é de Deus. Tentação não. Mas Deus nos testa. Deus nos prova. Alguém aqui já foi testado por Deus? Amém? Sexta-feira foi um dia típico e eu vim num horário que não vem do trabalho. Preste atenção, crente. Nós não acreditamos em coincidência, sim ou não? Você acredita em coincidência? Nós precisamos acreditar em propósito, amém? E aí eu vim num horário diferente. E aí eu vou e volto para o trabalho de metrô. E aí eu não me atentei se foi Cidade Nova ou Maracanã. Todo mundo já andou de metrô aqui? Metrô, né? Banco aqui, um fica de frente para o outro. E eu estava lá com meu fone de ouvido, a mensagem Deus já tinha me dado, né? A gente vai ruminando o nosso coração e sensível à voz do Espírito para saber se é isso mesmo que Deus quer nos ensinar. E eu estava lá, né, ruminando. E aí, na minha frente, no banco da frente, apareceu uma jovem. Aí ela pegou uma marmitinha, parece assim, né, bem disciplinadas. Tem pessoas que comem verdadeiramente de 3 em 3 horas. E ela pegou a marmitinha ali e começou a comer. Mas isso é comum, tá? Quem anda de metrô, de vez em quando alguém vai pegar a marmita, algum pote, vai comer na sua frente. Enfim, depende do estilo de vida de cada um. Tem, tudo bem. Entre mais ou menos umas 3 ou 4 garfadas, daqui a pouquinho aquela jovem começou a chorar. Mas chorar assim, compulsivamente. E aí ficou aquele constrangimento no vagão do metrô. E aí tem o lugar preferencial, mas era tipo umas 11 horas da manhã, né? Então era um horário mais vazio, vindo do centro aqui para Pavuna. Tinha um senhor, uma moça e essa jovem.
Eu estava do outro lado do banco, com uns 4 a 5 homens do outro lado. E ela chorando. Aí o Espírito Santo falou assim, e aí? O que você vai fazer com o seu testemunho como crente? Desse jeito, irmãos. O que você vai fazer com o seu testemunho sobre crente? Nós não somos perfeitos. Dá aquela vergonha. Mas, Senhor, fechei a bolsa, guardei o fone de ouvido, aqui o banco da menina. Né? Segurando, né? Metrô indo. Tá tudo bem? Foi a primeira coisa que veio na minha mente perguntar. Tá tudo bem? E ela, entre soluços e lágrimas, tá tudo bem. Ah, sabe, a questão de segundo. Eu falei, tá, Senhor, e agora? Ah, Espírito Santo, irmãos. Quantos creem que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo. Pergunta a ela se ela recebeu alguma notícia. Você recebeu alguma notícia? A menina desabou. O que aconteceu? Enquanto ela estava lá comendo a marmitinha, ela recebeu uma notícia que a tia dela tinha falecido. Irmãos, aparentemente naquele vagão, eu não visualizei nenhum membro aqui da Central em Nova Pavuna, mas eu estava rodeada de uma nuvem de testemunha. Vocês estão entendendo? Independente do lugar que a gente esteja, nós somos imitadores de Cristo. Eu sentei ali com ela, né? Ela tirou a bolsa, eu abracei, ela, tipo, não sei, um ou 2 minutos. Ela me chorou tanto que molhou minha blusa toda. Chorou. E aí o próprio Espírito foi conduzindo aquele diálogo. Eu falei, não sei o que aconteceu com a sua tia, mas Deus, Ele tem o controle de tudo. Eu sei que ela está em Jesus. Eu falei, opa, é a porta de entrada. Eu falei, então... Enfim, irmãos, vou dar uma resumida. Essa menina é simpatizante do Evangelho, ela não é crente, a tia dela que faleceu, segundo ela, era cristã, ela tinha convicção que a tia dela estava em Cristo, e que ela falou assim, Deus, apesar de eu estar errada, Ele envia os seus anjos. Olha isso, irmãos. Deus nos usa, apesar das nossas deficiências e imperfeições. Não foi fácil, porque você nunca viu a pessoa, mas a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo e obedecer. O que aquela menina precisava era testemunhar alguém crente que de fato vive aquilo que Jesus prega, o amor. O amor. Isso é preservar o nosso testemunho, não é sobre nós, é sobre quem nós servimos, quem Deus é através da nossa vida, irmãos. Isso é muito além. Isso é muito além. E eu brinquei aqui, mas eu não peguei telefone, não peguei nada. Mas aquela jovem ficou com essa marca. No momento do minha dor, no momento ali que eu recebi uma notícia, Deus enviou alguém para me acalentar. Sabe, irmãos? É um testemunho. O nosso testemunho, a gente não precisa estar em outdoor, em faixa, não. Muitas vezes as pessoas nem vão saber como você está agindo. Pasme. A maioria vai, mas Deus vê. E eu preciso também ser bem honesta. Às vezes o nosso testemunho, aparentemente está tudo bem. Mas Deus vê o oculto. Deus vê aquela área que você precisa e sabe que precisa alinhar. Não, Senhor, até aqui está tudo bem. Mas essa parte aqui, Deus ainda não conseguiu acessar, porque você ainda não deu liberdade para isso. Como não sabotar o nosso testemunho, Pati?
Como não sabotar nosso testemunho, irmãos? Tratar a fé como uma prática diária, um estilo de vida, estudo das Escrituras, confiança e dependência dela. Não fique preso no cenário. Não fique preso nas circunstâncias. Fique preso, totalmente dependente daquilo que Deus fala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué 24. Eu hoje não posso falar isso por fé, porque na prática não está assim. Mas eu falo aquilo que eu creio. Por isso falei. Não sabote o seu testemunho. Amém? Como a gente pode não sabotar o seu testemunho? Evitar a hipocrisia. Se não está bem, se não está bom, confesse para Deus. Esdras foi lá, ó. Senhor, a Bíblia não fala a oração de Esdras. E eu preciso ser fiel ao texto. Eu não vou narrar a oração de Esdras, porque a Bíblia não relata isso. Isso é percepção minha. Eu acredito que naquele momento ali, ele rasgou o seu coração. E por que eu falo isso com convicção? Porque ele falou que orou, jejuou e se humilhou. Só se humilha quem tem coração quebrantado. A partir desse princípio, eu acredito que Esdras falou assim, ó, em outras palavras: Senhor, eu não tenho condições alguma, com a minha força, com o meu braço, conduzir essa comitiva. Mas eu estou buscando força, estou buscando vigor naquele que tudo pode. É dessa forma, irmãos. Sabe aquela área que você pode estar se sentindo tentado? Busque ao Senhor. Sabe aquela área que você sabe que precisa de reforço? Oração, consagração e jejum. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar.